Estamos aqui, né, ao vivo na TV Box, canal 10 da NET, com o Esporte Debate, a partir de agora, repercutindo aí o futebol, o esporte, o Campeonato Brasileiro da Série A, em especial com a participação da Chapecoense. Chegamos agora até as 22h30 para falarmos muito a respeito da derrota ontem da Chapecoense, perdeu em Campinas para Ponte Preta por 3-1, uma apresentação melancólica ontem do Verdão, não foi bem, depois de ter vencido o Santos na Arena, foi a Campinas ontem e acabou perdendo. Esse resultado aí que não denigre não, a campanha do Verdão no Campeonato Brasileiro tem 50% de aproveitamento e mantendo esse aproveitamento até o final da competição, certamente vai estar cumprido com o seu objetivo, que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para 2016, mas ontem não foi bem. Vinícius Eutrópio teimou, continuou com o Roger no ataque, assuntos que a gente vai debater aqui com o Boca e o Bruno, e você também que é nosso convidado a participar. Os catarinenses no Brasileiro, o Avaí muito bem, venceu o Curitiba lá no Paraná, está à frente inclusive da Chapecoense, o Figueirense hoje venceu o Cruzeiro, o Joinville continua na lanterna, uma péssima campanha do Joinville, continua na lanterna da competição, perdeu ontem para o Atlético Paranaense na Arena Joinville. Dupla Grenal também, que é a nossa pauta aqui do programa, o Internacional empatou, o Grêmio empatou, os dois empataram, estão aí meio que troreando nesse começo do campeonato, o Internacional mais preocupado logicamente com a Libertadores, que agora vai ter seu reinício lá no mês de julho. Enfim, participe conosco, mande seu recado aqui que a gente vai registrar aqui no Esporte e Debate da TV Box, canal 10 da NET. Já cumprimentando o Boca, nosso companheiro aqui do Esporte e Debate, nosso companheiro também na equipe Vang FM de Esportes, que ontem transmitimos o jogo lá em Campinas, e não fomos felizes no resultado, mas da transmissão sim. Boca, tudo bem, Boca? Boa noite. O que você tem a destacar nesse início de programa aqui, nesse domingo, 31 de maio, último dia de maio, meu irmão. Boa noite, professor Tadeu. Boa noite, Bruno Gaúcho. Boa noite, amigo telespectador do Esporte e Debate, né? Olha, no meio da semana tivemos uma noite histórica lá no Gigante do Beira-Rio, né? Pela Libertadores da América, o Internacional conseguiu o resultado que precisava para prosseguir rumo ao tri da Libertadores da América, né? O Internacional contra o Santa Fé precisava vencer por 2-0 e conseguiu, com muito sacrifício, um jogo peleado, um jogo disputado, mas o Internacional está bem na Libertadores, está na semifinal, agora enfrenta o Tigres do México, aonde faz o segundo jogo lá no México, né? Agora muda, o Internacional contra o Atlético e contra o Santa Fé fez o segundo jogo em casa, agora muda porque pega a segunda melhor campanha da Libertadores da América, que é o Tigres, né? O Internacional a terceira melhor campanha. Então, esse jogo vai decidir lá no México. E a nossa Chapecoense, né? Que a gente sabia que a Ponte Preta era um time difícil, que tem o Renato Cajá, a gente já falava esses dias, né? E que saindo do Camilo deveria entrar um homem de articulação no meio de campo, né? Não um meio atacante. Enfim, a Ponte Preta é difícil de ser batido lá, mas a Chapecoense também ajudou em muito para que essa derrota viesse para a Chapecoense. Claro que nem o professor falou, né? A caminhada continua, por mais que a gente sente porque a Ponte Preta era um adversário direto, né? Na luta aí para permanecer na Série A, ou se manter na elite do futebol brasileiro. E hoje daí tivemos o Internacional empatando com o time misto pelo Campeonato Brasileiro, com o São Paulo lá no Beira-Rio, aonde o Rogério Ceni voltou a ser o Rogério Ceni, fez duas grandes defesas que salvou o São Paulo. E o Roger Machado, né, estreou pelo Grêmio e saiu ganhando, né, professor? Começou ganhando, então o Grêmio começou ganhando hoje, mas aí acabou cedendo o empate, né? Então o Roger Machado começa com o pé direito porque empatar com o Goiás lá é difícil, porque o Grêmio tem uma história lá com o Goiás, né, onde quase que sempre perde lá. Então hoje o Roger já começou com o pé direito. Esse é o meu destaque, professor. Mas foi bem. Exatamente, eu vi todo o jogo do Grêmio hoje, primeiro tempo todo do Grêmio, mas é assunto que a gente vai mostrar os gols, depois vai comentar também, e sobre os gols do Inter. Esse foi jogão realmente, um jogo bonito de ver Inter e o Santa Fé. O jogo da Libertadores é outro naipe, porque a gente está vendo cada peladão nesse brasileiro que dá dor de cabeça, mas é o campeonato que está começando. E daí, Bruno, tudo bem? Ganhou na faculdade, campeão, tudo certo? Pois é, boa noite a todos aí, boa noite ao Boca, boa noite ao Tadeu Costa, boa noite a quem está nos assistindo aí pela internet e pela televisão, né? Foi uma semana de intensas emoções, né? Quarta-feira tivemos Copa Libertadores, né? Taça Libertadores, e o Inter jogou e fez por merecer. O Inter ganhou com 2-0, poderia
teve outras oportunidades de gol, inclusive, se classificou, joga como o Boca antecipou contra o Tigres do México, né? E é um jogo que vai acontecer só daqui a mais de um mês, né? Depois da Copa América, porque a Taça Libertadores ela, tem uma parada. E no Campeonato Brasileiro nós vimos ali uma decepção, né? A Chapecoense tem sido durante a temporada aquele time que ele vai bem num jogo, empolga e depois no outro decepciona. Empolgou contra o Santos, decepcionou contra a Ponte Preta. Se havia jogado bem contra o Corinthians fora de casa, mesmo tendo perdido, jogou agora contra a Ponte Preta e jogou mal. Mal porque nós tivemos ali, e foi claro para mim, e isso nós vamos comentar melhor depois com os gols do jogo, a Chapecoense ela não teve treinador no último jogo, ontem, não teve. O adversário, percebeu-se claro que o adversário, ele estudou a Chapecoense, sabia qual era a principal jogada da Chapecoense, que era pelo lado direito, que era com o Apodi, e ele foi bem marcado. Tanto é que foi bem marcado que se estressou por conta da forte marcação e acabou sendo expulso. A Chapecoense também não foi muito bem na questão da articulação. E por que não foi bem? Porque ele colocou um meio atacante. E o Johan, que é tido como a grande revelação da Chapecoense nas últimas temporadas aí, ele vem sendo queimado porque vem sendo colocado para jogar numa posição da qual não é a posição de origem dele. E também podemos falar ali do centroavante, né? Mas isso a gente vai falar melhor depois. A sequência que eles dão, meu amigo. Acontece que tem jogadores que são de Série A, tem jogadores que são de Série B, que são de Série C. Um cara, eu nunca esqueço o Rodrigão, aquele zagueiro da Série C, numa entrevista ele disse, eu sou jogador de Série C, eu nunca vou jogar numa Série B. Ele e na Chapecoense tem assim, na Chapecoense tem uns 5, 6 que, infelizmente, são de Série B para baixo. E o Johan, por tudo, em toda oportunidade, ontem o Johan foi fundamental na derrota. Não vamos sacrificar, e nem é mais garoto. Não vamos mais falar que é garoto, que nem é que é a revelação do campeonato, porque a revelação com 22 anos, a revelação é um guri que entra com 16, 17 anos no campeonato e arrebenta. O Johan já tem 22. Por exemplo, o segundo gol, partiu dele, o segundo gol da Ponte Preta, que logo no início do jogo. Na falta. Ele fez a falta, cobrada a falta, a zaga tirou, ele meteu de cabeça na área da Chapecoense. Quer dizer, pode? Não pode. Aí o Gil cometeu a falta perto da área e o Birubiru fez aquele golaço. Mas na sequência teve aquele gol, eu estou aqui atrás das placas ali, o lance ali, olhando, o Apodi pifa o cara. Pifou. Sem goleiro ficou, né? Sem goleiro. Aí o Piá erra o gol. É. Então, são essas questões aí, esses detalhes aí que... eu não sei se o Trop faz bem, então, a beira do gramado faz mal. Porque quando não esteve à beira do gramado, a Chapecoense ganhou o Santos. A questão é a seguinte, né, professor, que eu acho que, por exemplo, quando você ganha, parece que está tudo certo. Aqui ganhou do Santos e a gente viu que teve muita dificuldade, porque é natural do Santos, mas teve uns erros assim, né? E agora perdeu lá para a Ponte Preta e parece que está tudo errado. Até o Rafael Lima, o pessoal lá que estava no bar assistindo, os caras não querem mais saber. Porque não pode mais, porque tem um neto, não sei o quê, não tem... E daí, mas para mim, o principal fator da Chapecoense, é claro que lá ia ser difícil, né? Mas para mim o principal fator foi já ver, por exemplo, no Campeonato Catarinense que o Johan ele tem dificuldade de jogar como homem de articulação. Ele é um meio atacante, eu acredito, no meu entendimento, que ele tem que jogar mais adiantado ali, tipo no lugar da Ananias ali, fazendo aquela fumaceira, girando de um lado para o outro. E eu coloco mais, entrar no decorrer do segundo tempo. Também, porque aí ele fica com uma carta na manga, né, para o segundo tempo. Mas aí ele também inventou, porque saindo o Camilo, o jogador imediato que deveria é o Wagner. Né? Um cara forte que a gente viu, que está louco para jogar, é o cara da posição, né? E é articulador. Então ele inventou ali, na verdade, inventou. Eu não sei o que ele vê no treino lá, professor. Aí que a gente faz, a gente vê o treino, vê as coletivas, ouve dos jogadores dele, também na sexta-feira. Todos saíram, nós conscientes daqui, e a diretoria acho que também, de que jogariam Wagner e Edmilson ontem. Não Johan e Roger. Porque foram mal, cara, foram mal. O Johan foi substituído? Eu nem lembro mais ontem. Foi substituído? Ele foi substituído mas lá no fim. pelo Abuda, eu acho. Mas lá no fim, Sim. Até porque o Apodi foi expulso, ele teve que cobrir o lado do Apodi. Mas o Roger, tudo bem, fez a jogadinha ali com o gol
Mas tá muito mal, né? Uma fase ruim. E aí a questão, você, num jogo como esse, contra a Ponte Preta, não tem nem como você analisar muito o centroavante como o Roger, num jogo desse. Porque, na verdade, é assim, ó, a gente já vê que não tem articulação no meio do campo. Não tem o homem que liga com o ataque. Ele é um centroavante de área. E a bola não chega, meu filho. Tem que sair lá na defesa buscar a bola. Aí fica complicado você analisar. Aí você, claro, Talvez que o próprio Edmilson poderia ser igual também, porque a bola não chegando, tu não tem como jogar. E a gente vê que, por exemplo, o principal jogador ali do meio de campo estava sendo o Gil, que é um volante. E a gente viu muito bem o Corinthians, por exemplo. Mas claro que foi, né, professor? Porque o Guto lá, o Guto Ferreira, né? Ele viu muito, ele estudou a Chapecoense como que joga o Apodi, joga esse Gil, joga muito, é um volante. O Elias, por exemplo, no Corinthians, dá pra gente tirar um exemplo. É a mesma característica. Um exemplo, o Corinthians vinha moendo no começo do campeonato, mas quem que era o melhor jogador? O volante. Meu amigo, quando você é o volante, um dos melhores jogadores, a melhor articulação, fica fácil de ser marcado. Não dura muito, né? Não dura, daí os adversários começam a marcar e mata a jogada e não tem como, não se cria. O Guto Ferreira, ele é conhecido como treinador que é muito estudioso. Até a imprensa de São Paulo, no início do ano... E ontem falaram isso lá em Campinas. A imprensa de São Paulo, inclusive, elogiou muito ele quando a Ponte Preta, no mata-mata, jogou contra o Corinthians. E, inclusive, dizem que jogou melhor até aquela partida do Corinthians, acabou ganhando de 1-0. E ele anunciou que iria matar a jogada do Apodi. Ele anunciou antes. Falou, né? Claro, vou colocar um centroavante lá, um atacante lá. O Rildo, né? Isso, Pra seguir o cara. E matou tanto que ele se apavorou, não conseguiu jogar, porque ele é um bom jogador. Mas com marcação homem a homem dificulta pra ele. E foi expulso também. E aí o treinador da Chapecoense, sabendo que agora a Chapecoense ia ficar mais visada por essa jogada pelo lado direito, até pela repercussão que teve com o gol do Apodi semana passada, né, que foi inclusive considerado o gol da rodada no site da CBF, ele deveria pensar num chamado plano B, né, para surpreender o adversário. Porque não tem, né, por exemplo... Mas daí talvez não tenha o jogador, né, Bruno? Talvez que pegue seria o próprio caso do Corinthians. O Corinthians tinha uma jogada clássica pelo meio campo ali, que foi o que o Boco comentou, do Elias. Né, que era aquela, e todos marcavam e tal, e surpreendeu e foi muito bem nas primeiras rodadas. Só que depois o Tite foi no Esporte Espetacular ali e explicou como é que ele montava o time dele e virou presa fácil, tanto que perdeu hoje no clássico. E a Chapecoense, ela poderia ter um plano B, e esse plano B até eu coloquei que poderia ser no segundo jogo, que foi o que aconteceu no segundo tempo. Que é o que acontece. A jogada com o Gil. A Chapecoense, ela passa a jogar melhor no jogo quando tem as jogadas de ataque com o Gil, né? Que inclusive no gol da Chapecoense, né? Que ele chega de elemento surpresa. Começou a jogada com o Roger e concluiu a jogada. E concluiu a jogada como elemento surpresa. E nesse jogo aí também, lá na Camanga, sexta-feira à noite, lá, professor, eu comentava com o Badá. Mas eu vi um vídeo lá no Barulho Forte. Eu estava de aniversário o Ivalberto Toso, né? Um grande abraço para ele aí, parabéns pelo aniversário. Parabéns também. 29 de maio? Parabéns também para aqui o Bruno Gaúcho também, aqui, o nosso colega aqui também, que esteve de aniversário, né? Então o Bruninho aí. 23. Vai ter que pegar mais perto. Vai ter que se acostumar e chamar o comercial agora, na volta a gente fala mais de Chapecoense. Para arrumar aparelhagem. Podem ver ali que o Esporte Debate é Chapecoense, Inter e Grêmio. São as pautas. Tem que falar de Inter e Grêmio também, não tem como não falar, porque quando a Chapecoense não está em atividade, só se fala Inter e Grêmio na cidade, então não tem como a gente deixar de falar da dupla Grenal. Aliás, vamos falar depois da bela vitória do Inter na Libertadores. Né? Não deu problema de novo? Vamos ao vivo, tudo arrumando os microfones, porque senão TV ao vivo é assim mesmo, né? Funciona ou não funciona? Então, estávamos falando da Chapecoense, né, Boca e Bruno, e vamos ver os gols já, em cima dos gols, vamos comentando aquilo que a gente presenciou ontem lá em Campinas, nessa derrota de 3-1. Se tiver a produção, tiver os gols aí, põe na tela.
E Já tá, tá. isso aí, vamos falando aí. Muito cedo, né? O primeiro gol. E uma bola parada. Uma bola que viajou lá do meio campo, quase, né? Renato Cajá que lançou, né, professor? E se tu for ver, o jogador, o Thiago Alves, ele faz todo o movimento que passa pelo meio dos dois defensores da Chapecoense. É uma falha feia da defesa da Chapecoense. E os dois primeiros gols do jogo, né, da Ponte Preta, são gols que eu não estou vendo a Chapecoense fazer há muito tempo. Que são gols de bola parada, seja na bola aérea, em cruzamento, escanteio ou falta, ou cruzamento por mais, ou mesmo numa cobrança de falta. E aí eu faço a pergunta para você que está em casa e para quem está aqui no estúdio, se vocês se lembram qual foi o último gol de falta que a Chapecoense fez. Não lembro, eu não lembro. Não Mas lembro. vamos ver. Aí tá. Aí é lance, né? Segundo tempo já. Uma situação do Gil no primeiro tempo. Deixa eu ver se pouco chegou no primeiro tempo, né? O adversário agrediu mais no primeiro tempo. E isso aí também, esse gol perdido, Esse né? é do Cajá também, né? Esse aí é gol. Pede desculpas aí, é gol perdido do Cajá. Ele enquadrou bem, né, professor? Enquadrou, ele teve até a calma necessária, né? Mas não pegou bem. Pode ver que ele não chega batendo de qualquer jeito, ó. Ele dá uma enquadrada e... E uma escorregada também. Então, os lances aí do jogo, mais uma. Essa aí teve a situação da única jogada que a Apodi foi, né? A Apodi foi ao fundo aí. O Roger, né, professor, que acabou errando, O né? Roger teve a chance do gol, depois na desviada no escanteio. Finalzinho do primeiro tempo teve, né? Teve essa chance do Cajá, essa do Roger aí. Foi um jogo bem movimentado até em termos de oportunidades de gol. Mas o adversário, a Ponte Preta, jogou muito melhor. Porque estudou muito mais a Chapecoense do que a Chapecoense, o adversário. Mais um lance aí. Mais um lance claro de gol, né? Do Cajá, Do Cajá. novamente. O Vem Cajá- sendo destaque aí, um dos destaques do campeonato nesse início. É o goleador, né? O artilheiro do campeonato. O jogador passou pelo Grêmio, se não me engano, né? Isso. teve uma passagem Jogou no lá, exterior? Mas não se firmou lá no Grêmio, o Cajuazeiro. Todo jogador canhoto, ele tem que ter um cuidado especial aí, né? E essa falta aí? Biro, né, professor? É essa aí. Golaço. Essa o cara colocou com a mão, como se diz, né? Não, tem a origem aí do lance, não tem o lance, só tem o gol aí, o lance que originou essa falta e não tem o lance. Ali, ó. Ali não tem goleiro que não tem pega, goleiro né? que pega. Ele pode... Mesmo sendo Danilo. É que nem o Bruno falou a respeito a Chapecoense faz tempo que não tem um batedor de falta e a gente comentou no Esporte Debate com o seu Eutrópio que teve lá, né? E ele disse que estava procurando, já estava bem, faz 4 meses. estava bem encaminhado um batedor de falta. Então Acho que agora ainda não achou. não achou. Mas eu deixo a sugestão aí, já que o Danilo sabe Mas sair esse aí, ó. jogando bem, tem que ele que treine bater falta. O lance do Johan. Foi na sequência do 2-0. O Johan se lamenta, mas Esse gol aí ele não podia ter perdido. não pode perder, né? Não pode. Até porque ali, ó, na verdade, nem goleiro não tem mais. O goleiro tá aqui, ó, é só Sim. meter a nega dentro, né? Só dar o tapinha dele. Ele devia estar. Perdeu a passada, parece, não dá pra... Estava meio atordoado com erro lá atrás e daí surgiu a bola do gol não fez. Mais um chute do Ananias. Pagar também Ananias, né? Pouca produção. Aliás, faz tempo que ele não vem tendo boas partidas. Esse Matheus que chegou aí a semana, se tiver chance tem que pôr jogar, né? É, jogador do Cruzeiro. O Ananias fez uns bons jogos quando fazia dupla com o Barbio, né? O Barbie, no começo. Depois saiu o Barbio, ele também. Aí tu tem esse gosto de frequência e mérito do trabalho do Roger também, que fez um trabalho bom de pivô aí, né? Ó. Escorou ali o Gil. O Gil chegou e ainda que ele acertou a bola, que o Roger não acertou, não quis chutar pro gol. O Gil talvez seja o jogador mais, junto com o Danilo, o jogador mais diferenciado da Chapecoense. Acho que o Gil teria que não ter a maior preocupação, é que a função dele, mas só mais criar ali, não marcar tanto, né? Aí que foi aí foi a visão do Cajá, né? Ali ele Foi foi muito feliz no lance, né? Aí mostra quando a fase do jogador tá boa, né? O que é? Cada jogo é um jogo e cada rodada é uma rodada. Aqui o Danilo, domingo passado, fez aquela defesaça contra do Robinho, né? Isso. E hoje aí não, estava adiantado em função do desespero, Não talvez. tem como, né? A bola tá. A frequência está tentando atacar, está tentando aproximar o ataque, né?
Aí o goleiro joga adiantado, perderam a bola ali, ele se ajeitou e meteu, né? E teve mérito, né? Tanto que a bola pegou na trave para entrar. Era o melhor momento da Chapecoense no jogo. Tinha o gol da rodada, né? E tinha feito o esse gol com certeza um golaço. Méritos do Cajuazeiro aí, né? Foi muito bem. Isso mostra quando a fase do jogador tá boa, né? Que qualquer chute totalmente despretensioso ali entra e E esse Cajá havia feito um golaço contra o Grêmio, foi, né? isso. Contra o Grêmio, lá na Arena. No 3x3, Na nas Arena. 11 da manhã. E agora, se semana passada, no jogo da Chapecoense, saiu o gol da rodada dos pés da Chapecoense, de novo o gol da rodada vai sair do jogo da Chapecoense, mas infelizmente feito pelo adversário. É isso aí. Mas, enfim, tem que vencer em casa, né? Agora essa semana tem jogo quarta e sábado. Não tem tanto tempo de treinamento como teve na semana. Chapecoense teve uma semana inteira de preparação depois da vitória contra o Santos. Teve problema no voo, né? Que o voo seria, mas também não. O problema não é porque o Campinas é um pulinho, né? Não é lá Até no porque Nordeste. tem voo direto, né? A própria Azul faz voo direto de Chapecó a Campinas. É o que a Chapecoense fez, não. E agora esse jogo quarta-feira com o Joinville aqui também é um jogo perigoso. O Chapecoense tem que estar focado para esse jogo, porque não pode dar margem pro Joinville vir aqui se recuperar, né? Porque vencendo aqui eles ganham força também no campeonato, Lembre-se que ano passado a Chapecoense foi muito mal contra os times catarinenses, né, no Brasileirão. Perdeu para o Figueirense as duas. Nessa disputa regional aí, pelo menos fazer o serviço em casa contra os catarinenses. Isso significa 9 pontos, né? E o Joinville vem desesperado, né? Perdeu mais uma na rodada, né? Acho que ainda não venceu. Olha, dessa vez a Chapecoense vencendo o Joinville cai o Emerson Maria, né? Olha, é bem provável, né? Porque não ganha de ninguém, fez um gol no campeonato, né? Não vai, o presidente não vai conseguir sustentar a pressão como sustentou no Catarinense, que depois aí acabou sendo campeão, mas um campeão enganado, né? Um campeão que está enganando aí, porque que tipo o Joinville, né? Ele teve... Pega mal, né, pro nosso estado, um campeão desse jeito, né? Pega mal. O Joinville foi ressuscitado pela Chapecoense no Campeonato Estadual. E aí que tá que eu duas oportunidades. Foi ressuscitado em 2 oportunidades pela Chapecoense no estadual. E agora eles estão contando com uma terceira ressuscitação, né, por parte da Chapecoense. Mas a gente espera que a Chapecoense... Mas não são Jesus Cristo, né? Terceira ressuscitação. A gente espera que 7h30 da noite, né, na quarta-feira, um horário melhor, que a Chapecoense possa fazer aí uma apresentação boa a fim de conseguir pelo menos o 1-0. A vitória. Claro. Aliás, tem no sábado também, ontem teve o jogo do Joinville lá na Arena com torcedor, né? O Joinville já teve torcida ontem, né? A Ponte Preta não teve, mas o Joinville parece que teve torcida na Arena ontem. Tem os gols então do Joinville Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sempre está aí, né? O Atlético já é acostumado a jogar na Arena aí. Acostumado. Bom, agora me explica, esse é o Atlético, né? Saiu ganhando. Saiu ganhando. Tem que prender a cabeça aí. Então ganhou isso aí. O Atlético, que inclusive é um dos líderes do campeonato, né? Saiu ganhando, né, cara? Ali, ó. Aí, mas... fez 2-0. Fez 2-0. Ali é Atlético, né? É o Atlético. Ele tá enchendo a bolsa do Joinville. Fez 2-0 no... É que o Atlético está com uma camisa diferente. Camisa diferente em função da cor aí também do Joinville, que é... porque são cores parecidas. E agora vem o gol do Joinville. É nosso campeão catarinense aí, né? Eles vêm no desespero, eles vêm O único gol do campeonato que eles fizeram foi esse aí, né? O centroavante aí, Quem que fez o gol aí? O centroavante? Como é que é? O Jael? Não. Não, foi não é o Fernando Viana, nem o Kempis, porque o Kempis acabou não jogando. Chapecoense era para ter contratado ele. O quem? Andou sondando. O Rafael Costa? O Costa. Esse Costa. Mas o Rafael Costa está no Joinville. Joinville, foi ele que fez aí o gol. Não está no Atlético Paranaense? Não. Ele que fez o gol aí, o único gol da partida. O centroavante do Atlético Paranaense é o Walter.
O Walter. O Walter, exatamente. O Walter que Fez gol contra o Inter, inclusive. Walter X-Salada. estava no Fluminense. É isso. Walter X-Salada. Mas vamos fazer o seguinte, gurizada, mais um intervalinho pra gente volta. Tem gols aí do Figueirense, do Avaí, tem também do Grêmio, tem o jogo do Inter. Vamos na sequência aqui com mais um bloco depois do intervalo. Estamos de volta aqui na TV Box com o Esporte e Debate. Hoje é domingo, 31 de maio. Eu só, antes de nós continuarmos vendo gols e repercutindo aqui gols da rodada com Boca e Bruno, a frase que chamou a atenção ontem, eu quero a opinião de vocês também, como é que vocês interpretam isso? Após a expulsão, a Apodi saiu irritado, daí eu fui primeiro, né? Fiz a pergunta, e daí essa expulsão eu Apodi. E daí ele só respondeu. Ele é um brincalhão, por isso o Brasil está uma merda. Apodi respondeu. Apodi. Ele chamou o juiz de brincalhão e disse por isso que o Brasil está uma M. O que tem a ver o futebol com Ele que chamou o juiz de ladrão, né? Eu acho, né? Pois é, porque... Ele quis fazer uma relação ali, mas na hora não tinha o que justificasse, né, a expulsão dele. Então... Eu, pelo menos, avalio assim. Sim, então, exatamente, porque nosso país vive uma crise de pessoas que não têm boa intenção, né, na política, enfim, nosso país vive um momento difícil. E às vezes né? que foi dizer que o Em juiz é relação mal ao juiz, intencionado. mal intencionado. Agora, Se todos os jogadores resolvessem se expulsar por conta desses políticos mas não ia ter jogador em mas campo. vocês viram o número excessivo de cartões? Ontem eu nem sei quantos que deu vários na Chapecoense lá. Jogos, né, professor? Hoje Cruzeiro também, parece que foram 6, 7. A arbitragem tem uma regra assim, receberam ordens, Orientação, né? orientação de Eles que receberam uma orientação o juiz, a técnico também, o Argel foi Reclamou com o expulso juiz, é cartão na hora. na hora. E reclamou, é expulso. É isso aí. O Apodi fez isso. Eu não sei se vocês... O Tadeu, acho que não assistiu porque acompanhou o jogo do Grêmio, mas o Boca ali teve um lance do Anderson, o meia do Inter, que ele sofre uma falta, só que ele poderia ter dado sequência no lance. E o árbitro, ele parou o lance e disse, bate a falta. E ele deu um chute no ar reclamando. E o juiz, na mesma hora, tirou o cartão e deu o cartão para ele. Na hora. É que era um contra-ataque, né? E o Bruno. Isso. E ele levou. Caiu, mas ele saiu e levou vantagem. E era um lance de perigo de gol, né? E o árbitro. O Inter jogou completinho? Não. Meio. É um time misto, né? Jogou com o Alisson, com o Alan Costa, com o Rodrigo Dourado, com o Jefferson e o William nas laterais, o Lisandro Lopes no ataque. Esse era o time base. que do titular, né? Que era dos titulares. Aí depois dos reservas jogou o Hever, que saiu lesionado. Só que o Alan Costa não é mais titular, né? A dupla de zaga é o Alan Costa e o Juan. Não, pelo Boa, menos no Juan. último jogo foi o Juan e Hernando, né? O Juan e Hernando. Ah, sim, o Hernando jogou. Principal jogo do... Mas isso aí, então, essa foi a... Mas o cartão amarelo e os jogadores têm que ter ciente, porque mesmo teve um lance do Mike do Cruzeiro. Estava vendo Cruzeiro e Figueirense. A falta foi no Mike, correta a falta nele. Ele deu falta do Mike, daí o Mike reclamou, levou amarelo. Mas por isso chegou uma hora que a punição tem que virar os árbitros também, né, cara? Ó, nesse lance aí, vê depois quem manda na arbitragem, ele escala, você errou aqui, você vai ficar na geladeira, não apita o próximo jogo. Tem que ter punição também. A punição é pôr na geladeira árbitro, bandeira, porque eles também erram, né? Sim. Ontem houve, na hora, a reclamação tão forte da Apodi, foi falta dele, porque ele estava no ataque. Estava no apoio lá, assim, foi no ataque, mas não... Esse lance não tem Pois é, será que foi falta da Apodi? Daí teve a reclamação, repetiu a reclamação, foi expulso. A reclamação assintosa que eles chamam. Tem uma recomendação que foi feita aos árbitros para que eles não tolerassem aquela conversa do jogador com o árbitro dentro de campo em determinados lances, para já reprimir com um cartão amarelo. E os árbitros têm feito isso desde o início do campeonato. E agora
Os jogadores tem liso também. Mas vamos continuar fazendo aqui. Ó, Curitiba vai falar do Avaí um pouquinho. Viu como o técnico também é importante num time de futebol, né? Tá aí o Curitiba, né? Aham. Lá na Couto Pereira, Gilson né? Kleina. Vamos lá então, Nathaniel Biavati com os gols de Avaí e Curitiba. 2-1 lá no Couto Pereira, Chapecoense ganhando 2-1 aqui do Curitiba, né? Foi 2-1 aqui. Isso. Na estreia. E o Curitiba andou ganhando do Grêmio. Tá aí, ó. Estão aí os gols os gols então do... Esse Anderson Lopes, esse guri tá numa fase boa, né, Marcos? Não sei se o André Lima jogou titular. Parece que não. Porque contra o Inter o Anderson Lopes já deixou o André Lima no banco. Daí, ó, saída do goleiro. Mas Deu uma recuadinha boa, né? o Kleina... O zagueiro ali matou a pau. O Kleina está recuperando a Avaí. A Avaí está com 7 pontos, né? Isso. Depois a gente vai ver a tabela aí. Aí gol do Curitiba. E no segundo, no final, no finalzinho o Avaí conseguiu fazer. O Avaí é 7º colocado com 7 pontos. 7º colocado. Passou à frente frequência, né? Isso. É o melhor catarinense. E está se inverteu-se, pelo menos nesse começo do campeonato, a situação do Campeonato catarinense. do catarinense, né? Porque Isso. o Avaí era o pior de todos, depois veio a Chapecoense, daí o Figueirense e o Joinville. E aí o Tá ao contrário. lance, o belo gol, Minha né? nossa, mas o que ele cruzou lá pro cara ou ele deu uma... Ele quis cruzar, eu acho. Eu acho que sim, dá pra jogada ver de novo. ensaiada, né? É. Jogada ensaiada aí, tem o... Está aí, agora hoje eu estava vendo o jogo do Grêmio, entrou um tal de Anderson, não sei, mas piar ruim de bola, não sei como é que tá num Grêmio da vida. Jogada. beleza. Mas deu- O tá no Vitinho, braço. o Vitinho não jogou ainda no Grêmio. Mas ele Vitinho chutou em não. gol, ó. Chutou em gol. Chutou em gol. O nosso Vitinho do Guarani de Palhoça não jogou ainda no Grêmio. O Vitinho não estava no banco hoje. Mas saída aí. Essa aí. O Grêmio que tá com um reforço novo, né? Voltou o Fernandinho lá da Itália. Fernandinho, bom jogador. Só que esteve no Grêmio no passado, não aprovou, né? Emprestado. E o Edinho tá voltando também no time do Grêmio, né? O volante? O volante Edinho, né? Ah, é? É verdade. Ressurgiu. Joga- Quem sabe então. A imprensa não tá gostando lá em Porto Alegre, né? Tá achando que Quem sabe que não é volta também jogadores o Kleber Gladiador. retroceder. O Kleber? Mas ele tá voltando aí. O Kleber eu acho que é difícil, né? O Kleber eu acho que não tem como, né? Porque o problema do Kleber Gladiador não era com o Grêmio, era com o Filipão. Mas ele pôs o Grêmio na Da Justiça, agora já tá carregado. Aí já sujou a imagem. É. Sequência aqui de jogos, o Figueirense, esse jogo das 18h30, ganhando do Cruzeiro, né? Mas todo time que sobe, uma hora desce. O Cruzeiro vai fazendo um campeonato sofrido, eu acho, viu? Eu vi o jogo ali, o Figueirense pegador, bom time do Figueirense, o Argel brigando. É que o Figueirense Acabou expulso. ele tem um treinador que ele sabe incendiar o seu time, né? É. Ele joga junto com o time. Essa é a característica que eu vejo no Argel, assim que eu mais gosto, que é aquele jogador que ele vive intensamente a partida. Tanto é que se tu for analisar a carreira dele, ele já foi expulso várias e várias vezes. Mas porque ele é o treinador sanguíneo. Tem essa sanguinidade e ele passa esse espírito de sanguinidade para os jogadores. Isso é muito importante. E eu acho que o Cruzeiro está dentro da realidade, porque ele foi mal no Campeonato Mineiro. Na Libertadores, na verdade, foi uma grande surpresa ter vencido Não é para ter passado o por River fase, Plate né? lá, claro, não era para ter passado e venceu por 1-0 lá, por um acaso, um jogo bem esquisito, né? Achou um gol no fim. E aí caiu na realidade tomando 3-0 dentro de casa, né? Um banho, né? Um banho. Então, eu acho, até porque o Cruzeiro vem como o Palmeiras, tentando se ajeitar, mudou muitas peças, o Palmeiras venceu hoje, mas também não vinha muito bem, né? Não vem fazendo, repetindo boas atuações. E o Cruzeiro é isso aí mesmo, perdeu muito, desmontou o time bom que tinha no passado e agora está pagando preço, né? E digo que, devido a esses últimos resultados aí, não sei se o Marcelo Oliveira dura muito, né? Até estava se cogitando que agora não sei devido ao resultado do clássico, mas se cogitou na imprensa paulista de que o diretor lá de futebol, o Alexandre Matos, que era do Cruzeiro, que está no Palmeiras,
ia tentar trazer o Marcelo Oliveira para treinar o Palmeiras. Mas agora já tem um Oliveira, que é o Oswaldo, e Isso. ganhou o jogo do Corinthians hoje. E ganhou do Vamos ver Corinthians. os gols aí então do Figueirense e o Cruzeiro. O Figueirense saiu na frente, né? Saiu ganhando, depois o Cruzeiro empatou e o Carlos Alberto, pensei que não jogasse mais bola. Rodadinha, né, professor? Tá rodando. Rodado. O primeiro gol foi do Marquinhos, né, o O zagueiro. Carlos Alberto, ele chega naquela perspectiva de que muitos jogadores figurões, né, de retomar a sua carreira no Figueirense, né? O próprio Edmundo fez isso. Eu lembro sempre do professor Matheus, né, que é o torcedor do Figueirense mais vivo na minha memória, e eu sempre quando falava do Edmundo, ele abria aquele sorriso, né, porque o Edmundo empilhou gols jogando Gostava do pelo Edmundo, Figueirense. né? Esse aí, Henrique, é bom esse jogador aí. Esse aí também tomou amarelo por bobeira, o Henrique. Levantamento na área e ele desviou. Esse goleirão aí do Figueirense é bom também, né? É o Muralha. É, Alex Muralha. Alex Muralha. E tem o bom. Felipe, que era do Flamengo, que está no banco. Esse Flamengo e Corinthians. Agora você vai ver a dominada aí do Carlos Alberto, quem conhece, veterano. Diz que ele é jogador de 30 minutos, né? Da cãibra, da não sei o quê, mas o jogador... Esse Henrique que tu se referiu é o volante, aquele do Cruzeiro? É o volante. Ou o atacante? O volante. É porque no O atacante que ele não vingou, né? Não vi nunca aquele. Henrique foi nosso, foi atrasado no Palmeiras. Não. Tá lá ganhando seus 120 mil por mês, É tranquilo. porque tem muita concorrência também, O imagine. Fabiano era banco hoje, eu vi no banco o Fabiano hoje. Grole não vi. Nem relacionado. Golzinho bonito. Bonito, né? ele solta embaixo, né? Só, Fechou o paredão em cima. E ele é Deu uma largadinha ele por- é né? marrento, ele incomoda e xinga e cai. Mas esse cara já passou por quantos clubes, esse Carlos Alberto aí? Aí, por todos, eu acho, né, professor? Rodou no Vasco, Goiás, Rodou, né, cara? Vai por tudo quanto é lugar. Rodou e... É, 6 meses, 3 meses. jogador. E é bom jogador, era um jogador de seleção, só que Ele foi o cara nunca se ajudou, né? Ele foi campeão da Liga dos Campeões com o Porto em 2004. Já ganhou um dinheirinho bom no futebol, Sim, então, né? sim. Fez o pé de meia, cara. Vamos ao que aconteceu lá no Serra Dourada. Pouco público. Estou vendo pouco público esses jogos aí, né? Acho que tinha mais torcida do Grêmio quase lá no Serra Dourada do que do Goiás. É porque Goiás já não tem um contingente grande de torcedor e ainda divide em 3 times. Mas o torcedor do Goiás é forte lá. É? Pô. Eles gostam mais da final do Pois Campeonato Goiano. Depois o Goiás vinha de uma vitória contra o Palmeiras. Eu imaginava que o Serra Dourada... Ah, estaria- Goiás também, mas vou É. esperar o quê? Enterraram o Fernandão lá e tiraram ele, trouxeram para Porto Alegre, eu vi que não adiantava. Tiraram de lá? Sim, vão tirar, vão trazer agora. Vão né? trazer. Mas o Fernandão é mais do Porto Alegre que do Goiás, Claro, né? o O Grêmio saiu ganhando. Eu vi esse jogo quase que todo. O Grêmio dominou todo o primeiro tempo. Ah, tu assistiu o Grêmio? Hoje eu assisti o Grêmio. Eu quis ver o Grêmio aí porque fazia tempo que eu não via E meu daí, tu time. gostou? Não. Tu acha o quê? Não gostei, cara. O Roger também não. Tá aí, ó. Tá aí o gol do Juliano. Tu avalia como uma boa grande jogada do lateral. Esse Galhardo não é bobo, não. Tu avalia como boa essa contratação do Roger? Do Roger, ainda não é treinador para um Grêmio, né? Tomara que Eu escutei o firme. comentário de um comentarista esportivo, Fabiano Baldasso, da Band, lá do Rio Grande do Gosto Sul. do Fabiano, né? É bom o comentarista, Fabiano. E ele disse o seguinte, ele sempre posta vídeos e tal, e ele dizendo, não, tem uma característica do Roger que eu não gostei, e ele é amigo pessoal do Roger, que o Roger, tanto quando treinou o Novo Hamburgo e quando treinou o Juventude, que foram as únicas experiências dele no profissional, né, ele se demitiu e teve que voltar porque os jogadores pediram para que ele não saísse. Ele é bom na chama, cara, gente boa. Você viu o E gol aí? não foi cogitado para ser treinador da Chapecoense? Teve Teve um papo quando o Jorginho foi demitido, né? Que viria, mas não. Ele estava já no campeonato, não sei, no Juventude, né, que estava, e não quis vir. Mas você viu esse garoto aí, garoto ainda, 20 anos, esse guri que fez o gol do empate, o Rodrigo. Ele está desde os 11 anos lá no Goiás. Ele disse que é uma relíquia do Goiás lá. O Goiás tem revelado Ele alguns revela bons jogadores, né? jogadores. Ele revela. seguidamente eles colocam. Aquele atacante que jogou no Grêmio e no São Paulo, o Wellington, O do Wellington, Goiás. tem o tal do Josué também, que jogou no São Paulo. se não me Isso, engano. Josué. O próprio... Fefe. Fernandão? Isso. É. O própria revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, aquele atacante, Tem uma É, meia dúzia. Não está adianta, lá todo mundo ainda? tem. Todo Não? mundo tem. acho que está lá ainda. Não é Eric? O Eric. Pois É não, do mas Goiás. o Eric, mas jogou, não. O André Dias também é do Goiás. Também. Mas o Goiás, na verdade, é O Goiás troreia. um time de Série B.
Que está jogando uma Série A. E que dificilmente volta para a Série B. Ele fica ali. Fica torneando ali, mas é um time de Série B. Bom, sobre... Ele pode entrar na Série B e ele pode vencer uma Série B tranquilamente, o Goiás. Só que na Série A... Série B. O Goiás está num trabalho de reconstrução financeira, o presidente Sérgio Rassi, né, que é um cardiologista, inclusive. Você está fazendo desafio aí. Você não sabe o nome dos 20 presidentes de clubes da Série A agora, sabe? Podemos... Se der 12, eu te dou os parabéns. Vamos lá, vai. Inter. Se for mais que 12, daí, não sei, daí é com o Boca. Então vamos lá. O X quem dá é o Boca, eu te dou os parabéns. Pegando assim, Grêmio. Grêmio é o Romildo Bolzan Júnior. Inter. Vitório Pífero. Chapecoense. Sandro Palaoro. Figueirense. Figueirense é o Wilfredo Brillinger, né? Avaí. Avaí é o Avaí, eu sei o nome do presidente. É Joinville, não pode pensar muito. Joinville, Nereu Martinelli. Vamos lá para o Paraná. Curitiba. Curitiba era o Wilson Ribeiro de Andrade, mas ele caiu e foi outro no lugar dele que eu me esqueci o nome agora. Eu acho que não... Ali em São Paulo, tá bem. Em São Paulo ali, do São Paulo. Eu só sei da Chapecoense, do Inter. Roberto de Andrade no Corinthians. Palmeiras. Paulo Nobre no Palmeiras. Santos. Modesto Roma Júnior. Tá bom. Da Ponte. São Paulo ali é o Carlos Miguel Aidar. Aí no Rio de Janeiro Tá bom. Tá bom, demais. Passou, parabéns. Tem a tabela, vamos analisar a tabela de classificação. Mas que bom, hein? A Chapecoense, já foram 4 rodadas, quanto por cento, você que é bom no matemática, quanto por cento do campeonato foi então? São 38 rodadas, 10%? O Chapecoense, 10%. olha, a Chapecoense décimo, no meio da tabela. 50%. 50%. Exatamente. 50% o Grêmio de aproveitamento, a Chapecoense de aproveitamento, né? Sim. Mas o campeonato foram 4 rodadas, mas tá bom, venceu as 2 em casa, perdeu as 2 fora. O Grêmio tem 41,7. Ali aparece a tabela, exatamente, mas... Mas é um grupo dos 4 fortíssimo, né, se for ver, né? Um grupo dos 4 ali é forte, né? Atlético Paranaense, Sport, Ponte Preta e Goiás. Agora o Atlético Mineiro, esse aí tem que se cuidar, o São Paulo. Esses times todos vão, né? Ali pode... E o São Paulo agora Goiás, Sport, esses que estão no 6 aí, Avaí, entre os 7, tudo vão brigar, lógico, lá. E o São Paulo ele vai estrear o treinador novo, né? O Osório, que dizem que é um O estudioso. problema é que nós estamos com 4 concorrentes diretos lá em cima, né? Da Chapecoense. Lá em cima. Mas o Sport foi lá hoje e empatou com o Santos, né? Mas o Sport também é um time que dificilmente cai, eles têm estrutura lá, né? Tem. Então, a nossa briga vai ser ferrenha, mesmo que a Chapecoense hoje esteja em 10º lugar aí, todos sabem que é difícil. A gente até falava, né, professor, que esse time da Chapecoense desse ano é bem melhor que o do ano passado. É melhor. Mas uns já começaram a questionar, dizendo que não, e que na verdade, eles dizem que esse time de hoje, ele é um time melhor, mas que o nosso comando está deixando a desejar, né? Mas estranhou até ontem, pô, beleza, a tabela aí então foi feita, o Joinville está em último, mas o Cruzeiro em penúltimo. Ontem o Celso Rodrigues ficou com o auxiliar, ficou no banco. O auxiliar. Inclusive, outro auxiliar, não lembro, não sei nem o nome direito desse outro auxiliar aí. Inclusive, falando no Celso Rodrigues, a galera nas redes sociais ali até já fez montagem no Facebook pedindo a volta do Celso Rodrigues. Deixou saudades. Deixou saudades, mas o próprio tá aí. É um cara gente boa. Sim. Todo mundo gente boa, sim. né? Com algumas exceções, trabalhador. Que tem família, que estão ali lutando. O cara de um discurso bonito, né? Só que futebol é assim, não adianta. Conversa, conhece futebol, só que... Às vezes você ganha, às vezes você perde. Quando você ganha, vem Só que tem projetos que vão bem. Dando esses revés aí, né? Ele ganhou do Curitiba comandando o time aqui, daí não comandou lá contra o Corinthians, perdeu, né? Daí comandou aqui. Só que contra o Corinthians perdeu, mas jogando bem, né? Jogando bem. Essa é a diferença do jogo de ontem, por exemplo. Então, ontem né? Então, um gol muito cedo, né? Não pode tomar gol cedo assim, uma bola na área simplesmente, ninguém chega. E sair atrás é difícil, né? Correr atrás é complicado, né? Mas vamos fazer o seguinte aqui, o intervalinho último, depois vamos falar um pouquinho desse jogo do Inter, ver os gols do Inter, esse foi um jogaço na quarta-feira no Beira-Rio, lá lotado. Libertadores é outro papo. Na sequência vamos falar do Inter aqui e encerrar o programa daí.
Isso aí, estamos de volta aqui, rapidinho, com o último bloco, sempre abraçando o nosso professor Miranda, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul, grande campeão lá, foi o líder da chapa vencedora da nossa Universidade da Fronteira Sul, a qual o Bruno faz parte também. Tudo o que lá mesmo? Ciências sociais. Ciências Sociais. Quem gosta muito do teu trabalho é a professora Eli Belani, viu? Manda um abraço para ela. Sim, sim. Professora Eli E Belani. falando já, aproveitando os ensejos dos abraços, né, encontrei um grande amigo, né, o grande mecenas do futsal da Chapecoense, o Ednei Scalvi, mandou um abraço pro senhor. Professor Ednei. Um dos parceiros aí do futsal. Estava comendo uma pizza. O Ednei Scalvi, grande amigo nosso. Vamos rapidinho ver os gols do Inter, então, na quarta-feira, comentando um pouco em si, porque o Inter agora, a Libertadores, para em função Da Copa América. Copa América. Se é Copa Libertadores e tem Copa América, não pode ter Copa Libertadores, né? Não pode ter junto uma com a outra, né? Não. Acho que não. Então, até porque os jogadores Copa, dos clubes estão nas seleções. Isso. Apesar que o Inter não tem nenhum jogador na seleção. Tem. Quem? O Jefferson e o Jefferson Arangues. lateral, e o Arangues é do Chile. Aí tem. Então, por isso. E Vamos foi ver. esse Jefferson que foi convocado agora, Essa Lateral semana. esquerdo. depois desse jogo contra o Santa Fé. É que guri. o Guri, Guri, das categorias é. de base, que entrou. Pois é. Tu vê como é que é as coisas, né? Entrou no lugar daquele Fabrício que Isso. era titular e a gente via que não rendia e todo mundo sabia disso e o técnico sempre mantendo ele. E tanto- deu aquele caso do Ipiranga de Erechim, né? Que ele mandou a torcida para aquele E lugar. tanto que não jogou hoje contra o Figueirense. E o Jefferson esse entrou muito em função do lateral lá, o Marcelo, né? Que se lesionou, do lateral Do Real Madrid. Mas eu vi esse jogo lá com o Valdinei, né? A nossa turma lá, tá o Camango, o Jacaré, o Badá, comendo mondongo, né, professor? o Douglas Fenker, lá no Valdinei. Foi Ô, Douglas. Uma noite especial. Corvo Sim, teve noite especial, né? Com o Mondongo Eu queria ter ido, mas- muito bem preparado pela Dona Maria, pinhão, polenta na chapa, vinho e o jogo, um grande jogo. Vamos ver os gols aí então do Inter. E só que eu falava lá para a gurizada, ó, o Inter fará o gol da vitória, você não vai dar pênalti. Porque fez logo o gol aí com o Juan, né? Um belo gol. Aos 2 minutos. E vai fazer depois dos 40. E daí parecia que não ia ter sofrimento, né? Mas não foi isso que Sim, aconteceu. quando fez 1-0. Né? logo, Isso aí vai ser barbada já, não vai ter sofrimento dessa vez, né? Foi logo no começo. E esse Juan aí, que aqui foi humilhado, né? Pela Chapecoense. Pois é, aqui parecia que ia... Se recuperou, cara, né? Pois é, Se recuperou. Experiente. Se recuperou, mas tá em forma agora, né, Tá professor? bem, bom. Zagueirão, né? Você Ali a bola E ele está sendo o principal zagueiro do Inter nessa Libertadores. Tendo atuações muito seguras. foi Tu Ele sabe? foi o melhor jogador da partida, né? Foi. melhor. Melhor jogador da partida, né? Seguido aí de perto pelo D'Alessandro, né? Que também jogou muita bola, né? O coletivo do Internacional foi muito bem nesse jogo aí, né? Todo mundo pegou junto e todo mundo tomou as pancadas que devia tomar. Porque Libertadores é assim mesmo, né? E marcou também, né? É importante também ter o poder de marcação, né? Os próprios jogadores de frente do Inter estão se especializando nisso, né? O próprio Nilmar, o próprio Eduardo Sacha também. Mas eles bateram, né? Bateram. E por isso que a gente sempre tem algo a mais para aprender. Não adianta, em qualquer tipo de profissão. O D'Alessandro, por exemplo, que já é um veterano de guerra, aí, um veterano do futebol, seguidamente era expulso, né? E por reclamação, por revidar qualquer tipo de situação. Ele aprendeu muito, tanto que nesse jogo demonstrou. E os adversários vêm para provocar ele. E não conseguem mais. Ele vai pro jogo mesmo, está sofrendo as faltas. Os Agora, caras... Claro, mas agora aí também o juiz deu uma ajudinha, né? Aonde? Deu no braço do Não. Lopes, né? Não vi, não consegui ver, Vamos professor. ver de novo. Pode mostrar ali, ver se consegue ver e me mostra. Foi. Foi. Eu escutei uma análise de um comentarista de arbitragem lá do Rio Grande do Sul, que ele disse o seguinte, que realmente o segundo gol do Inter, ele tem o erro na origem, né, do escanteio, que não foi escanteio, mas durante todo o jogo o juiz ele prejudicou muito mais o Inter do que ajudou. Não, esse lance do escanteio aí, que muito você fala, você, dependendo da câmera, você não consegue ver se foi ou não foi. Tem uma câmera que pega. Claro, mas ali é a questão do bandeiro que está na frente, você vê que o bandeiro está na frente ali, né? Mas porque na hora eu tentei ver e não consegui. Mas enfim, na mas verdade... teve a chance depois do Inter fazer mais um. Mas aí é o seguinte, esse jogo aí, o árbitro estava deixando correr muito solto, os jogadores do Santa Fé estavam batendo demais. E o Diego Aguirre teve que arrumar a expulsão dele, tu vê como é que é.
Ele reclamou, foi para cima do juiz e tal, ali ele foi expulso, mas surtiu efeito. A expulsão dele E ele ficou, ficou fora, lá escondido, mas lá. aí ele começou a dar os cartões. Aí sim. Ali ele começou, mas aí foi muito da reclamação do Diego Aguirre. Se ele fica ali quietinho, aceitando, não posso reclamar como foi expulso, ele ia deixar do jeito que tinha começado, porque o pau estava correndo solto, o time do Santa Fé estava batendo demais, né? E pode ter certeza, 2 gols de jogadores aí que muitos torcedores do Inter davam como tchau na temporada, né? O Juan, O Juan e o He-Man aí, o Rafael Moura. Ele tem esse Diego Aguirre, todo mundo fechou com ele, né? E quando as coisas É, começam a dar quando- certo, é, tudo dá certo, né? Não adianta. Quando o grupo fecha com o técnico É. e dá certo, a coisa é... E aí foi muito em função da torcida mesmo, porque a Crônica Esportiva de Porto Alegre não queria mais o Diego Aguirre, porque o Diego Aguirre estava mudando muito de jogadores e não conseguiam entender ele. Por que ele estava mudando, trocando de jogador a cada partida no Campeonato Gaúcho? É. Para conhecer todos os jogadores, porque era um técnico estrangeiro, não conhecia E o tá time do aí. Inter, e aí a Crônica Esportiva queria ele fora. Mas aí um grupo de torcedores que pegou e fez uma reivindicação no Beira-Rio, lá onde pedia a permanência do Diego Aguirre, que teria que segurar. Ali que daí deu força pro Pífero, né? E o Diego Aguirre foi começar a dar Sabe certo. que hoje tu vê como são as coisas. O São Paulo agora anunciou a contratação do Juan Carlos Osório, né, que é o treinador colombiano Osório. do Atlético Nacional. E agora a imprensa lá de São Paulo, principalmente do centro do país, está pegando o Aguirre como exemplo para o Osório. Que o Osório agora vai ter que se espelhar no Diego Aguirre. Sendo que há 2 meses atrás queriam tirar ele. Mas é isso aí então, gurizada. O Inter agora, brasileirão até terminar a Copa América, é só brasileiro. Mas só que todos imaginavam que daria Inter e Cruzeiro, né, cara? E esse Tigres aí É um bom time, perigoso. né? É bom time, joga segundo jogo lá. é lá. Mas é que nem a gente tá falando, Diego Aguirre aí, por exemplo, ele não foi campeão ainda, né? Não sei o que vai acontecer com ele no comando, mas é o que ele tem deixado uma boa impressão, né? Aí colocou uns garotos aí que estão jogando bem, tanto que foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa América, né? Mas ele está mostrando um bom trabalho. Pode não ser campeão, pode ser desclassificado pelo Tigres. Certo. Mas aí tem que dar sequência ao trabalho. Não adianta agora, se for desclassificado aí na semifinal, mandar o técnico embora. Nada, Aí. não. Tem que dar uma sequência de trabalho, né? Mantém. Bom, nós temos aí, fechando agora, só um pitaco de vocês, uma semana de 6 pontos da Chapecoense, voltando ao brasileiro, mantendo 50%, está bom, né? Isso seria vencer o Joinville, podendo perder lá para o Flamengo, que é absolutamente normal. Ano passado, o Chapecoense tomou 3 lá, né? Até porque, professor, eu acho que o Chapecoense na tabela de classificação está dentro da realidade. Na Quem não está realidade. dentro da realidade é esses clubes aí que brigam diretamente com a Chapecoense, que estão lá entre os 4, né? E a gente aí, professor, para finalizar, quarta-feira aqui, não tem Libertadores, o foco agora é só Chapecoense, né? Estaremos lá, né, professor, juntamente Com a equipe Vangre Sport, né? Para comentar esse jogo aí da Chapecoense, que vai ser um grande jogo, um clássico, né, do Campeonato Catarinense. Esperamos que a Chapecoense saia vencedora, né? Com toda certeza. Beleza, então tá, Bruno. Então, 7h30 fica aí o convite à torcida, né? Porque a torcida, o torcedor é o 12º jogador em qualquer situação. E a Chapecoense, ela vai precisar que pelo menos fazer o resultado nessas 19 partidas em casa. E para isso é essencial o apoio do torcedor. Vá ao estádio, incentive o time até o último minuto, porque os 3 pontos vão ser essenciais. E manifestar aqui o meu agradecimento aqui, o apoio aos amigos, né, para mais uma transmissão, né? Já vai Apoio ser é importante. Já vai ser o Todo, né? 3º jogo do Boca como comentarista, né? Acho que não. Acho que é o primeiro, o segundo. Mas Então foi é bem. isso. Beleza. Tá me Então tá, ajudando, valeu. claro, cara. Vamos dar números mais Beleza, altos. então um abraço aí aos amigos, obrigado ao Bruno e ao Boca, e domingo o Bruno e o Boca estarão aqui comandando, juntamente com convidados do esporte e debate, porque a gente estará lá no Maracanã, vamos estar transmitindo esse jogo no sábado e teria tempo hábil, mas sabe como é que é, né? É puxado, né, professor? Por Puxado. terra não tem como. Confia na equipe, né? Confia Aqui, na equipe, então tudo certo. Domingo tem qualidade. tem qualidade. Domingo a gurizada repercute aqui, certamente a Chapecoense pelo menos ainda em 10º lugar, ficaria muito bom. Um abraço, boa semana a todos e obrigado a quem esteve conosco em mais um Esporte e Debate aqui na TV Box, que volta domingo então com os 2 meninos aqui e os convidados. Até lá.